Olá a todos, o meu nome é Davi, eu trabalho com a professora Ana Angélica Monteiro de Barros, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de fitossociologia para vocês que estão fazendo essa disciplina de técnicas de trabalho em botânica. Normalmente essa aula se desdobraria em 2 ou 3 aulas e nós faríamos depois o campo para vocês poderem ver na prática em uma floresta como é que esse conteúdo ele acontece realmente. Entretanto, nós estamos nesse momento de pandemia, então nós tentamos resumir e apresentar para vocês de maneira enxuta, mas concisa, o que seria um pouco desse trabalho de fitossociologia e qual a relevância dele para a disciplina. Quando a gente estuda esse tema de fitossociologia, normalmente ele vem acompanhado de uma parte que a gente também estuda em botânica, que a gente chama de florística. São 2 temas muito recorrentes em botânica, mas eles têm alguma diferença. Embora caminhem juntos, eles têm alguma diferença, tá? Ambos trabalham com as listagens de espécies, tá? Todos 2 dão base a essas decisões ambientais e conservacionistas, mas eles têm enfoques diferentes, tá? Então aqui a gente precisa nesse início fazer uma pequena diferença. Quando vocês forem ler os textos da disciplina ou para escrever o trabalho final da disciplina, vocês vão vê-los muito correlacionados, mas eles têm alguma diferença. Quando a gente trabalha com florística, a gente normalmente faz uma coleta geral, a gente está abordando uma coleta geral que nós fizemos na área, seja uma ou sejam várias vezes que nós fomos a uma floresta. Então, nós fazemos coletas no todo da área, seja nas trilhas ou seja também saindo da trilha e indo para o interior da floresta. Tá? Então, temos aí esse enfoque em cima da coleta. A gente pode, em florística, coletar todas as formas de crescimento das plantas. Eu acredito que vocês estudaram isso com a professora. Então, nós temos árvores, arbustos, ervas, trepadeiras, hemipífitas, epífitas, parasitas. Então, a gente pode enfocar todos esses hábitos ou apenas um, ou nos concentrar em apenas um, tá? Nós fazemos, então, com base nas coletas, nós montamos a listagem de espécies que se desdobra em gêneros e famílias. Em cima dessa listagem, nós vemos quais famílias e gêneros se destacam, quais espécies são ameaçadas de extinção, as novas ocorrências, seja para essa área, seja para o município, para o estado ou para o Brasil, e até também podemos encontrar espécies novas para a ciência. Em fitossociologia, nós damos um passo além, porque com base na listagem de espécies, na listagem florística das espécies que nós temos, nós damos um passo que é realmente saber como é que a comunidade está organizada, ou seja, como que essas plantas estão rearranjadas nessa floresta que nós estamos estudando. Então, além de saber quais espécies existem, eu preciso saber, com fitossociologia, por exemplo, quantos indivíduos de uma mesma espécie ocorrem, qual é a altura dos indivíduos de uma determinada espécie, qual é o diâmetro,
todos os indivíduos que estão, dessas espécies que estão nessa floresta, eles são todas pertencentes a espécies nativas ou tem espécies exóticas também nessa floresta? Eu creio que vocês estudaram isso com a professora, mas espécies nativas são as espécies que evolutivamente elas ocorrem naturalmente naquele dado lugar. Quando por algum motivo essa espécie é translocada de um outro lugar para essa floresta, para esse país, para esse estado, nós a denominamos espécie exótica, tá? Isso pode trazer problemas ou não para essa floresta, para essa comunidade para a qual essa espécie foi translocada. Então, nós damos um passo além na fitossociologia. A gente quer ver a floresta como um todo e não somente a listagem de espécies e essas questões a mais ligadas à listagem, ok? Então, eu estou aqui colocando para vocês um interior de uma floresta. Então, para que vocês possam perceber na prática, né? A gente não vai poder ir ao campo, mas aqui é para vocês verem tentarem ver através dessa imagem. Aqui nós temos árvores e arbustos com menor diâmetro, outro com um tronco maior, com diâmetro maior. Temos árvores bem altas, árvores menores. Temos palmeiras aqui, temos arbustos, tá? Temos ervas, temos epífitas. Então, um trabalho fitossociológico numa floresta como essa, ele vai enfocar exatamente isso. Como está rearranjada essa floresta que eu estou estudando, né? Não só a listagem, a saber que existe palmeira, saber que existem arbustos, ervas, não, muito mais do que isso. Como que essa floresta está rearranjada? Ela é toda preenchida por espécies nativas ou tem alguma espécie exótica presente aqui nessa floresta? Comparando ela com outras áreas de floresta, ela tem poucos indivíduos com um DAP maior ou com DAP menor. Como é que está essa associação? Isso que a gente busca estudar do ponto de vista fitossociológico. Então, como nós podemos ver aqui, com este trabalho, utilizam-se de técnicas que permitem amostrar as florestas, estudar as florestas através de amostragem, conhecendo as espécies que compõem essas florestas e como essas espécies estão estruturadas nessa floresta. Como que a gente executa isso na prática? Essa parte prática depende de qual pergunta está por trás do nosso trabalho. Tá? Depende da pergunta que está embasando, que está conduzindo o trabalho que a gente quer fazer. Essa é a parte mais importante, não só de um trabalho em fitossociologia, mas em qualquer trabalho acadêmico, qualquer texto que vocês vão escrever, qualquer projeto que vocês estão desenvolvendo, é muito importante ter essa parte que a gente chama de desenho amostral. Primeiro, por que, como, quando, quanto e onde coletar, né? É uma metodologia, né? Aqui os materiais e métodos que eu estou empregando, eles são exequíveis? Cabe no tempo que eu tenho de realização? Às vezes a gente pensa um projeto muito grande, mas que ele não cabe no tempo que nós temos. E às vezes a gente pensa uma coisa pequena e está sobrando tempo. Então a gente tem que pensar também na realidade de tempo. Isso tudo que eu estou pensando responde à minha indagação? Responde à pergunta que eu estou fazendo?
leva em consideração análise estatística, porque nenhum trabalho em ciência se faz sem um tratamento estatístico. Então, nisso tudo que eu estou pensando, eu estou colocando estatística, alguma análise estatística, ou seja, parece banal, mas é a parte mais importante de qualquer trabalho, é esse encadeamento de perguntas, de materiais, de metodologia, de tempo, né, de análise estatística, que vai me levar a um bom trabalho. Pessoas muito legais pensam trabalhos que nos finalmente acabam não sendo execuíveis, acabam não permitem a pessoa concluir nada no fim. Não adianta a pessoa sair coletando 3 milhões de coisas e no fim isso não servir para nada. Então é importante entender isso. O desenho amostral do meu trabalho, tá? No nosso caso, pensando no nosso inventário, como fazer um inventário fitossociológico, né? Tentando pensar algumas questões. Então, primeiro, como a gente viu no slide anterior, precisamos definir bem perguntas e, em cima dessas perguntas, ver os métodos que nós vamos utilizar. Com isso na mão, a gente vai para o campo, define a área de amostragem e faz as coletas, tá? Com tudo aquilo que a gente coletou, a gente identifica esse material, depois nós empregamos estatística para poder trabalhar esse material coletado, jogamos uma estatística em cima para entender como é que essa floresta está organizada, e depois nós pegamos esses resultados e discutimos ele com base na literatura. Então, para nós podermos desenvolver os artigos, as monografias, as dissertações e as teses, nós extrapolamos o nosso resultado para outros trabalhos que já fizeram estudos semelhantes ao nosso, de preferência com a mesma metodologia ou algo muito próximo, e essa extrapolação nos permite entender o nosso próprio trabalho. Esse confronto com outros trabalhos permite entender um pouco do que está acontecendo com o nosso e se ele é próximo de outros trabalhos ou não, tá? Então, de forma bem resumida, o inventário fitossociológico ele seria um pouco disso, tá? Colocando em pormenores, a gente precisa primeiro ver o seguinte, a questão, eu estou falando em amostra e amostragem. Por quê? A gente vai trabalhar em um determinado local, a gente precisa ter em mente que a gente não vai conseguir esquadrinhar aquela floresta inteira. A gente não vai conseguir coletar tudo que está ali. As florestas são muito maiores do que o nosso corpo consegue percorrê-la. Então, a gente define uma amostra, ou seja, nós vamos coletar, nós vamos inventariar uma parte do todo daquela floresta que vai representá-la. Ou seja, a minha amostra, ela vai me dizer, em grande parte, como que aquela floresta é no todo, tá? E aqui é uma parte muito importante do desenho amostral. Porque se eu estou escolhendo um pedaço de algo maior, eu preciso já ter andado, já ter visto que lugares são mais alterados pela ação humana, que lugares são um pouco mais próximos do que era essa floresta antigamente. É preciso deixar isso bem claro
na nossa cabeça de que não existem lugares intocados, lugares paradisíacos, essa coisa de que nenhum lugar o homem não chegou em nenhum lugar. Não, na verdade o homem já passou por todos os lugares, bem dizer. E a gente precisa, na hora de fazer um trabalho de fitossociologia, perceber isso. Eu estou escolhendo uma amostra que nos finalmente vai representar aquele lugar. Então eu preciso ir em busca de áreas um pouco mais preservadas, né? Então, se isso é o meu objetivo. Existem pessoas, não, existem trabalhos que enfocam, não. Eu quero realmente ir aonde está mais alterado. Então a pessoa vai nesse lugar com esse objetivo. Mas em geral, eu quero escolher um trecho um pouco mais preservado para ter noção de como era essa floresta realmente, né? Como essa floresta ela realmente poderia ter sido no passado, e mesmo com toda a ação antrópica, ela está agora estabelecida nesse presente. Então, essa parte da amostra, a escolha da área amostral é muito importante, tá? Tendo em mente a minha área amostral, eu preciso também ter em mente qual hábito eu vou estudar, eu vou dar foco no meu trabalho. Geralmente, a maioria dos trabalhos acadêmicos, eles são embasados, né, no componente arbóreo ou no componente arbustivo, tá? Até trabalhos de consultoria que são encomendados por empresas que querem fazer alguma remoção de vegetação, querem fazer alguma construção, essas empresas também, elas se baseiam em grande parte no componente arbóreo arbustivo, tá? Então, árvores e arbustos, a gente geralmente faz uma separação, isso varia muito de bibliografia para bibliografia. Nós, no nosso herbário aqui da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a gente geralmente coloca árvores como aqueles indivíduos lenhosos, né, acima de 5 metros de altura, tá? E arbustivos, geralmente, que alcançam igual ou menor que 4 metros de altura, tá? Contudo, a gente precisa abrir o olhar também que existem essas outras formas de vida e elas não devem ser negligenciadas, tá? Nossos trabalhos, nossos laboratórios, eles não têm que se prender apenas ao componente arbóreo arbustivo. Podemos fazer trabalhos enfocando outras formas de vida, outras formas vegetais, né? Então, nós temos, por exemplo, as ervas, né? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma pessoa, ela está estudando um campo herbáceo, então ele está aqui utilizando essa parcela, né? Isso aqui é um quadrante, a pessoa dividiu o quadrante em 4 quadrículas e está aqui olhando dentro dessa parcela, né, se eu não me engano, de 1 metro por 1 metro, né, 1 metro quadrado. Nessas divisões, quais são as espécies herbáceas que ocupam cada quadrícula dela dentro dessa parcelinha de 1 metro quadrado, tá? As pessoas, às vezes, têm dificuldade em trabalhar com outras formas de vida. Não é impossível. Uma coisa importante, a gente precisa treinar o nosso olhar, tá? E quando a gente treina o nosso olhar, a gente vai descobrindo que existem várias outras coisas além do que só dizer que isso é mato, é capim,
é uma ervazinha qualquer, não. Dentro de um campo herbáceo existem muitas espécies, tá? Então a gente precisa levar isso em consideração. Não só plantas com flores, as angiospermas. Tem também aí as samambaias e as licófitas, né? Que antigamente a gente chamava de pteridófitas, né? Samambaias e licófitas, tá? Existem várias outras classificações, né? Então, tudo isso a gente pode ver estudando outras formas de vida. Além das ervas, nós temos as trepadeiras, geralmente o pessoal chama de cipós, né? Enfim, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de duas trepadeiras lenhosas. Uma o pessoal geralmente conhece pelo nome de cipó escada de macaco, que é da família das leguminosas ou fabáceas, tá? Uma trepadeira lenhosa. E aqui eu coloquei outra que é do gênero Adenocalima, que pertence à família Bignoniaceae, tá? São essas duas famílias, leguminosa e Bignoniaceae, elas são bem representadas nessa forma de vida de trepadeiras, tá? Também podem ser alvo de trabalhos fitossociológicos. Nós também temos as plantas epífitas, que são essas plantas que estão apoiadas, né, usam um forófito, né, que é um substrato, né, para se apoiar, mas elas não tiram desse substrato nenhuma forma de nutrição, apenas usam esse substrato para se apoiar, para poder viver, tá? Nós também temos as hemiepífitas, tá? Elas iniciam o seu ciclo de vida no solo, então a raiz delas começa ligada ao solo, mas depois, conforme elas vão crescendo, elas podem perder essa ligação com o solo, tá? É diferente das trepadeiras, que o ciclo de vida delas todo tem que estar ligado ao solo, tá? Então eu dei aqui para vocês os exemplos de que nossos trabalhos não necessariamente têm que estar presos ao componente arbóreo arbustivo. Também podem ser alvo de trabalhos fitossociológicos as ervas, as trepadeiras, as epífitas e as hemiepífitas. Para tudo isso existem métodos, tá? Basta a gente buscar no nosso desenho amostral formas de se trabalhar com cada um dessas formas de vida, de crescimento, tá? Eu vou dar o foco, vou dar um exemplo para vocês de um trabalho fitossociológico que foi feito com o componente arbóreo arbustivo, mas também esse componente, também junto a ele nós podemos trabalhar as trepadeiras de maneira conjunta, tá? É um exemplo que eu vou dar para vocês a partir de agora. Para se trabalhar o componente arbóreo arbustivo, existem várias formas vários métodos, né, diferentes que as pessoas podem empregar para trabalhar as árvores e os arbustos. Nosso laboratório, aqui na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a gente vem se utilizando do método de parcelas a 0,1 hectare. Esse método ele foi descrito pelo professor Gentry, numa publicação que ele fez em 1982, tá? E é uma forma como o nosso laboratório tem trabalhado. Existem outras formas, tá? Cada um
vai utilizar o método que melhor responda à sua pergunta. Está dentro das possibilidades do seu trabalho, tá? A realidade do nosso trabalho, em geral, para o componente arbóreo arbustivo, a gente emprega, então, esse método. Esse método, ele nos permite fazer uma avaliação rápida, né? Esse rápido, entre aspas, ele é um trabalho ele demanda um esforço muito grande, mas em relação a alguns trabalhos ele é bem rápido, tá? E como eu falei para vocês, ele permite que a gente possa trabalhar não só árvores e arbustos, mas também as trepadeiras. O professor Gentry, ele trabalhou muito com a família Bignoniacea. Então, uma das vantagens é que esse método permite a inclusão das trepadeiras na amostragem das florestas, quando usado. Esse método, como ele pode ser, como ele é uniforme, né, ele pode ser usado em comparação com vários outros lugares aonde ele foi replicado, tá? Isso é uma coisa muito importante de se pensar no desenho amostral. É muito importante nós lançarmos mão de métodos, de técnicas que possam ser comparados, tá? Então, nós podemos fazer a extrapolação do nosso trabalho, saber, uma outra pessoa fez esse trabalho no sul do estado, a outra fez na região dos lagos, a outra fez na região serrana. Então, utilizando a mesma técnica, nós podemos fazer essa comparação. O ruim é quando cada um usa uma técnica diferente e a gente acaba não conseguindo comparar esse componente que a gente está enfocando no nosso trabalho, tá? O método de parcelas do Gentry, ele se faz da seguinte maneira. Nós vamos a um remanescente, esticamos 10 linhas, né? Essas linhas a gente geralmente chama de transecto. Então, são 10 transecções, 10 parcelas de 50 por 2, como vocês estão vendo aqui nessa figura adaptada de um trabalho do professor Kenny Tanizaki Fonseca, né? Então, nós fazemos 10 parcelas de 50 metros por 2. Ou seja, a gente estica uma fita zebrada para o interior da floresta. Essa fita zebrada ela vai 50 metros para dentro da floresta, tá? E a gente amostra tudo que está à direita e à esquerda 1 metro para cada lado, tá? A gente faz essa varredura. Nos finalmente, cada área me proporciona 0,1 hectare. 10 réplicas dessa me permitem avaliar 1 hectare inteiro, tá? Qual é o critério de inclusão? 8 centímetros, geralmente, que a gente tem usado, com 8 centímetros de cap, ou seja, todos os indivíduos arbóreos e arbustivos e trepadeiras que têm pelo menos 8 centímetros, a gente inclui na amostragem. A gente mede isso pode ser com uma fita zebrada dessa de costura ou com um paquímetro, tá? 8 centímetros de cap, de circunferência, dão mais ou menos 2,5 centímetros de cap, de DAP, desculpa, de diâmetro acima do peito. É só uma conversão, né? 2,5 centímetros de DAP
correspondem a 8 centímetros de CAP. Tá? Outras pessoas usam 15 centímetros. Isso varia muito do objetivo do trabalho de cada pessoa. Tá? Nosso grupo, em geral, tem feito isso. Tá? Vou pormenorizar isso para vocês já. Eu só quero mostrar aqui para vocês que para fazer um tipo de trabalho como esse, nós precisamos registrar vários dados em campo. Tá? Então, cada linha dessa, cada transecto desse, a gente anota os dados em uma planilha fitossociológica, que, por exemplo, nosso laboratório lançou mão dessa planilha aqui. Então, a gente procura anotar todos esses campos. Então, aqui eu coloquei Brasil, Estado do Rio de Janeiro, e aí você vai preenchendo município tal, bairro tal, as coordenadas iniciais e a altitude, né, lá no início do transecto, e no fim dos 50 metros dessa linha, as coordenadas finais com a altitude. Isso é importante, o georreferenciamento, porque depois nós podemos fazer mapas baseados nessas coordenadas. Tá? Nós colocamos a data é importante esse registro de data, porque se tiver algum problema, a gente pode voltar à planilha e ver qual foi a data. Anotamos o nome de todos os coletores que participaram da coleta e alguma observação que seja relevante, a gente anota aqui. Então, aqui na planilha nós temos o ponto, que é a parcela. Então, como são 10 parcelas, a gente vem aqui e anota T1, que seria a parcela 1. Aqui a árvore é o indivíduo nessa parcela, então. T1, indivíduo 1. T1, indivíduo 2. E assim por diante. Se você souber, já na hora da coleta, qual é a família e qual é a espécie, você já pode escrever aqui para facilitar. Não necessariamente você precisa saber isso. Por isso, a gente coleta essa amostra, tá? Seja ela a trepadeira, seja ela o arbusto ou a árvore, a gente coleta essa forma de vida, a gente faz uma identificação com base num pedaço de fita e anota ali indivíduo tal, parcela tal. Faz essa anotação para depois a gente passar essa anotação para o jornal, aonde essa amostra que foi coletada ser posta. Aqui tem um campo de distância, que é só para dizer em que altura que é da parcela que a gente coletou. Então, junto com a fita zebrada, a gente estica uma trena de 50 metros. Então, a gente vai lá e vê, esse indivíduo aqui, o indivíduo T1, ele está nessa parcela no metro 1, ou está lá no fim da parcela em 45 metros e 50 metros. Então, isso aqui é uma questão só para a gente se achar, caso a gente tenha que voltar à parcela, tá? Aqui o CAP, então, a medição que você fez da circunferência, você registra aqui. A altura também, é importante a altura. E se tiver alguma informação relevante, você registra aqui nesse campo de observação. Todos esses dados são relevantes, tá? Aqui eu estou chamando a atenção para vocês do CAP e da altura, que estão aqui marcados de vermelho. Essas duas informações elas são muito importantes, porque tem algumas análises que a gente faz em cima dessas duas informações
bem como na hora que a gente for fazer o tratamento estatístico, tudo vai ser baseado no CAP, principalmente no CAP na altura. Então, se você colocar um dado errado aqui, isso vai se refletir nas suas análises depois. Então, é bastante importante ficar atento, principalmente porque você não vai sozinho ao campo. Geralmente, quando você vai, fica uma pessoa com a prancheta na mão anotando e as outras pessoas vão coletando as outras informações. Um vai te dizendo qual é a circunferência, o outro diz qual é a altura, o outro, quando ele sabe, te diz qual é a espécie e a família. Então, essa parte vocal no campo, ela é importante. Você precisa estar atento, porque se você anotar uma coisa, na hora que você for passar essa informação para a planilha no seu computador, isso pode ser registrado de maneira errada e vai se refletir nas suas análises, tá bom? Também aqui o campo da observação. Às vezes tem coisas que valem a pena você registrar aqui na sua planilha, porque vai facilitar de repente a identificação da espécie da família, tá? Então aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Essa menina aqui é a Laira, ela trabalhou conosco, ela empregou essa mesma técnica no trabalho que ela fez aqui em Niterói, no núcleo Darcy Ribeiro do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Então aqui é o exemplo, ela medindo aqui a circunferência de uma árvore aqui com a trena. Então isso aqui é a circunferência, a altura do peito, tá? Aqui eu também estou enfocando a altura. A gente precisa sempre ter um referencial para inferir a altura dos indivíduos que a gente está mostrando na parcela. Então, geralmente o pessoal, quando faz coleta de árvore, geralmente o pessoal leva o podão para poder fazer a coleta dessas árvores muito altas. Então, geralmente o podão, ele é constituído de varas. Essas varas, elas têm alturas padronizadas. Então, você pode utilizar essa projeção da altura da vara para tomar como referencial. Tem pessoas que usam outros equipamentos para medir a altura também, tá? Não precisa se prender ao podão. Existem outras formas também de inferir a altura, tá? Então, como é que isso funciona? Vamos ver um pouco mais na prática. Então, aqui a gente faz a delimitação de cada parcelinha, de cada transecto, até 50 metros. Então, aqui a gente tem um exemplo. A pessoa está aqui esticando essa fita zebrada aqui, geralmente é uma fita dessa que a gente usa em obra para isolar um determinado perímetro. Então, a gente também usa na floresta. A gente usa essa cor viva, tem que ser uma cor viva, forte, para que quando a gente voltar, a gente possa se achar na floresta. Tá? Então, a gente delimita essas linhas de 50. Junto com a fita zebrada, nós vamos com a trena de 50 metros, tá? Para a gente acabar não delimitando mais do que precisa. Então, geralmente tem trenas que tem basicamente 50 metros e a gente consegue fazer bem a delimitação com as duas. Geralmente, quando a gente está no interior de uma floresta, né, para a gente ir avançando para dentro da floresta, a gente faz isso com base numa trilha, tá? Então, para a gente começar a marcar os 50 metros, a gente geralmente procura se afastar da trilha principal
para poder tirar um pouco do efeito de borda, tá? Um pouco desse impacto antrópico que tem ao longo de uma trilha principal, que tem muito dessa passagem de pessoas que percorrem essas trilhas. Então a gente geralmente vai 20 metros para dentro para começar a puxar a linha de 50, tá? Uma vez iniciado, a gente então mede o CAP, então inclui trepadeiras, árvores e arbustos que tem pelo menos 8 centímetros de CAP. Pode ser com a fita de costura também, o paquímetro, tem outras formas também de mensurar esse CAP. Quando um indivíduo arbóreo ou arbustivo, geralmente ele tem mais de um tronco, ele se ramifica em mais de um tronco, a gente chama isso na literatura, encontra isso como troncos múltiplos ou caules múltiplos. A gente mensura cada um desses troncos, tá? Não mensura só o maior, não. Mensura todos, tá? Lá na nossa planilha, a gente faz a assinalação desses troncos com um sinal de mais. Então, 30, mais 20, mais 50, mais 40. Esses sinais de mais, eles estão ali me mostrando que aquele indivíduo não é formado só por um tronco único. Na verdade, tem troncos múltiplos ali, tá? Na hora de fazer a passagem do dado da planilha de papel para a planilha eletrônica, você não vai somar 30 mais 40 mais 20 mais 50, não. Existe uma maneira de você fazer isso separadamente na hora de fazer a análise. Então, não some o valor, bota lá na planilha o valor total, não. Você vai botar exatamente do jeito como você fez a mensuração em campo, tá? Depois, antes ou depois de medir o CAP, a gente geralmente plaqueia o indivíduo, para que a gente possa se achar depois numa vinda futura, que você precisar fazer uma remedição ou voltar a coletar, você vai saber pelas plaquinhas que estão pregadas de maneira sequencial na parcela, tá? A gente geralmente coloca placas de alumínio e plaqueia com pregos de cobre, tá? Geralmente o pessoal compra essas placas de alumínio, elas já vêm numeradas, ou você compra ou essas latinhas mesmo de refrigerante, você corta e faz você mesmo, e aí faz a assinalação do número com um prego ou com um alfanumérico, que também a gente compra na loja. Você bate com esse alfanumérico na plaquinha cortada e fica ali registrado o número, tá? Bom, então eu falei para vocês que a gente coleta os indivíduos com auxílio de podão. Podão nada mais é do que são varas, né, que elas geralmente encaixam umas às outras. No final, elas têm esse tesourão aqui que você puxa com a corda e ele corta o indivíduo que você quer, tá? Geralmente você coleta 3 ou 4 amostras do indivíduo, tá? Se for um indivíduo mais baixo, basta uma tesoura de poda, como essa laranja aqui que vocês estão vendo, tá?
Uma vez que você conseguiu coletar aquela amostra, você vai identificá-la e tem que fazer isso na hora, para você não se confundir depois. Então, o mesmo número que você plaqueou na árvore ou na trepadeira, você vai pôr nesse ramo que você coletou. Então, geralmente, o que a gente faz é envolver a amostra coletada com fita. A gente faz isso com fita branca, de modo que a gente possa escrever com caneta parcela 1, transecto 1, indivíduo tal. Aqui no caso, vocês estão vendo aqui, Cambi 1-23, ou seja, Serra do Camburi, parcela 1, indivíduo 23. É um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, tá? Esse mesmo número, esse mesmo código que você escreveu na amostra, depois você vai transcrevê-lo num jornal, tá? Por quê? Esse material ele vai precisar ser secado para que depois você possa identificar que espécie é essa com base nessa amostra que você acabou de coletar. Então, esse caminho é muito importante, tá? Essa linha que a gente está seguindo. Eu plaqueei o mesmo número que eu plaqueei, eu registro ele na fita que eu estou aqui colocando, afixando no material coletado. Esse mesmo código vem para o jornal, tá? Qualquer erro aqui vai me levar a erros subsequentes na minha análise, tá? Uma vez que você transcreveu, então você vai abrir o jornal e vai herborizar esse material, tá? É importante que a amostra ela caiba dentro do jornal, tá? Vocês vão ver isso. Então, você corta pedaços da amostra que caibam dentro de uma folha de jornal inteira, tá? Uma vez que você terminou de herborizar todas as amostras da parcela, de colocá-las no jornal, devidamente com a devida anotação do indivíduo, você vai colocá-la dentro de uma prensa. O que é uma prensa? Aqui vocês estão vendo aqui, é uma placa de madeira que você coloca por dentro papelão e coloca o jornal de um em um, ou seja, uma placa de madeira, uma placa de papelão, um jornal, depois de novo outro papelão e aí você coloca o alumínio corrugado. Tudo isso é feito para que esse material ele possa ser levado a uma estufa, né? Ele vai ser colocado dentro de uma estufa elétrica, geralmente uma estufa elétrica a 60 graus Celsius, para poder secar esse material, tá? Então, o calor emitido por essa estufa elétrica, ele passa por entre o alumínio corrugado e vai secando, tá? O papelão ele ajuda a puxar toda essa umidade da planta, de modo que quando passar um período de tempo, que pode ser de 3 dias, 4 dias, depende muito do material, quando você tirar essa prensa, abrir essa prensa, o material que você coletou, ele esteja desidratado, tá? Uma vez que você tirou esse material, você precisa se atentar para o seguinte: ou esse material está fértil, ou seja, você coletou ele com flor e fruto, tá? Aqui levando em consideração coletas de angiospermas, flor e fruto, no caso de gimnospermas, ali toda a questão de fruto, de semente.
Se for samambaias helicófitas, precisa estar fértil. E aí, cada samambaia helicófita tem ali os esporos, os sórios, né? Então, depende de cada grupo que você está trabalhando, tá? Fato é que, independente disso, o material, você precisa tentar se ele está fértil ou estéril. Geralmente, o material estéril, ele é guardado num armário separado como coleção de referência dessa amostragem fitossociológica. Mas existe, né, a coleção maior que a gente chama de herbário, tá? O herbário, ele é uma coleção de plantas secas, né, desidratadas, e de plantas férteis, né? A realidade da planta estar fértil me garante uma maior acurácia na hora de determinar que espécie é essa que foi coletada, tá? Então, geralmente no herbário, salvo algumas exceções, você só tem amostras férteis, tá? Então, na hora que você fizer a fitossociologia, você precisa ficar atento a isso. Sabendo dos materiais férteis, você vai fazer a ficha de coleta. Essa ficha de coleta vai ter as informações de que projeto é esse, qual é a família, qual é o nome científico, a localidade bem descrita, qual é o bioma que essa floresta está, se é cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, qual é o bioma, você vai ali e anota essa informação na ficha. As observações, então, árvore com tantos metros, ou trepadeira lenhosa, qual é o tamanho dessa árvore, qual é a cor da flor, a cor dos frutos, tudo bem detalhado para facilitar a identificação do material. Se você foi sozinho, você coloca lá seu nome. Se você foi com um grupo, você registra lá o nome de todo mundo. Lembrando que a pessoa que está à frente do trabalho, ela precisa de um número, que é o número do coletor dela, tá? Então, vai estar lá, pessoa tal, número de coletor, seguido dos outros coletores. A data, depois, quem determinou a planta e que dia que a planta foi determinada. E algo importante é o número de tombo, que é a sequência que essa planta está entrando no herbário. Tudo isso vocês já devem ter estudado com a professora, eu só estou pormenorizando aqui para que vocês entendam melhor esse processo numa linha sequencial, tá? De qualquer forma, as plantas estéreis, elas também estão dentro do herbário, mas num armário separado. Geralmente esse armário está lá escrito Projeto Flora de lugar tal. Então lá estão todas as plantas estéreis que são igualmente identificadas, tá bom? Então aqui, agregando mais uma informação, a identificação. Então, você vai coletar no campo o indivíduo, esteja ele fértil ou estéril, não importa, tá? Porque muitas das vezes nós vamos ao campo e alguns indivíduos são encontrados férteis, outros não. Não necessariamente você, naquele período de amostragem, você vai poder ficar monitorando aquele indivíduo, aquela árvore ou aquela trepadeira. Então, você coleta ele no estado como ele está. Se está fértil, beleza. Se não, a gente coleta estéril. Existem técnicas que nos permitem fazer a identificação, tá?
Então, eu coloquei aqui um pequeno pedaço da tabela. Então, aqui está espécie e família. Como é que a gente faz essa identificação? Então, aqueles nomes que, em geral, o pessoal estuda, vê alguns nomes em Botânica 1, mas vê com mais detalhes os nomes em Botânica 2. Então, você vê lá os 50 tipos de caule, os 50 tipos de folha, de raiz, a forma das flores, a forma dos frutos. Esses nomes, eles não são por acaso. Eles têm uma razão de ser, de você estar estudando aquilo ali em morfologia vegetal na Botânica 2, principalmente, tá? Então, embora isso pareça chato, ficar gravando que folha é assim, que o caule é daquele jeito, isso tem um caráter de consulta. Eu coleto uma planta no campo, aí eu pego o livro na mão e eu vou consultar, vou olhar. Geralmente são guias ilustrativos em que o autor coloca lá fotos de todos os tipos de folhas, de toda essa parte de morfologia. E você compara o seu material com o que está na bibliografia e vai a planta tem a folha assim, o caule é do tipo tal, a raiz é tal, a flor é desse formato, o cálice da flor é assim, as pétalas são daquele jeito, o fruto é desse tipo. Então, isso vai te levando a você conhecer famílias. Essas características nos fazem a gente chegar em grupos de famílias e com as famílias, sabendo o táxon básico em botânica, que é a família, você pode chegar a determinar a espécie, tá? E aqui eu coloquei um exemplo. Isso aqui é uma chave que foi feita para algumas espécies de árvores da Reserva Biológica do Tinguá, que fica ali entre Caxias, Petrópolis, Nova Iguaçu. Ali, nesses municípios, tem essa unidade de conservação. Um trabalho que foi feito em 2004 pelos professores que trabalham na Universidade Rural, eles fizeram essa chave. Então, aqui eles começam a chave por plantas com folhas compostas, aí botam aqui as famílias que têm essa característica. Plantas com folhas simples, de filotaxia oposta a suboposta, outros grupos de famílias, e plantas com folhas simples de filotaxia alterna, leva a outras famílias. Então, esses nomes não são à toa, tá? Esse aqui são 2 livros que a gente costumeiramente usa para consultar essas informações. Tem o livro Botânica Organografia, né? Que é Vidal e Vidal, como a gente costuma chamar pelo nome dos autores. E tem também o de Morfologia Vegetal, do Gonçalves e Lorenzi. São 2 livros que normalmente a gente consulta para fazer a identificação desses nomes. Eles lá também têm algumas chaves, eles também têm um glossário, né? Porque debaixo das fotos apresentadas tem os nomes. E aí esses nomes são definidos nesse glossário, tá? Bom, uma vez então que eu preenchi então toda a minha planilha, né, porque geralmente a última etapa que entra na planilha é a identificação de nome e família. Nem sempre no campo você reconhece as plantas, né? Então geralmente você tira as plantas da estufa enquanto você está ali fazendo a incorporação desse material à coleção do herbário, você já vai identificando aquilo que você não reconheceu no campo. Bom, uma vez que a planilha está toda preenchida,
O que eu faço com essa planilha? Aqui no nosso laboratório na FFP-UERJ, a gente transcreve essa planilha, todos esses dados da planilha de papel, a gente transcreve para uma planilha eletrônica do Excel. Tá? Então, todas essas informações a gente passa para a planilha do Excel. Isso é um primeiro passo. Tá? Então, lembra que eu falei com vocês que a florística caminha muito junto com a fitossociologia, né? Então, a partir daquilo ali que eu transcrevi da planilha de papel para a planilha eletrônica, eu já consigo obter algumas informações florísticas dessa amostragem fitossociológica. Ou seja, quantos indivíduos eu amostrei em cada parcela? Isso eu posso ver ali mesmo pela transcrição que eu fiz. Quantos são os indivíduos que estão vivos e mortos? Ou seja, é muito comum, quando você vai à floresta, você vê que tem uma árvore que ela está seca. Ela tem o tronco ali principal que está em pé, mas ele já não tem mais folhas, ele está quase caindo. Então, esse indivíduo que está em pé, a gente chama ele de indivíduo morto, que está ali já sem folhas, quase a ponto de cair, tá? Então, quais são os indivíduos vivos e mortos, tá? Desses indivíduos que estão vivos, quais deles, né, são arbóreo-arbustivos e quais deles são trepadeiras? Isso é uma informação também. E das árvores, só com essa planilha mesmo, você já pode fazer aquilo que a gente chama de as classes de altura e classes de diâmetro, né? Ou seja, olhando cada parcela, você vai vendo, por exemplo, quando as árvores estão no intervalo de 0 a 5 metros. Quantas árvores estão no intervalo de 10 a 15, de 15 a 20? A mesma coisa para o diâmetro. Quais delas estão dentro de um diâmetro ali de 2,5 até 7,5, de 7,5 até 12,5? Então você vai fazendo esses intervalos. Esses intervalos eles têm algo a dizer. Geralmente, as florestas em regeneração, elas vão ter o maior número de indivíduos nessas primeiras classes, né? Uma floresta, entre aspas, madura, a maior concentração de indivíduos está lá nas últimas classes, ou seja, indivíduos com muitos indivíduos nas classes de 30 metros a 40 metros, de 40 a 50 metros. Mas, geralmente, as florestas em regeneração, os indivíduos estão concentrados nas primeiras classes de altura e de diâmetro. Isso você vê na própria planilha. Ali você faz um gráfico, né? E você vê isso num gráfico simples de barras ou de pizza, você vê isso, tá? Outras informações também que você pode acessar com base nas espécies que você inventariou, você faz os números, quantas espécies, quantos gêneros se repetem, quantas famílias, quais são as famílias mais ricas, quais são os gêneros mais ricos, né? Então, geralmente, nos trabalhos que a gente fez aqui em Niterói e Maricá, a gente viu um pouco disso. Muitas famílias, poucas famílias se destacam. Então, geralmente, você vê muitas espécies das famílias Leguminosa, Mirtácea, Euforbiácea, em alguns casos, Laurácea. São famílias com maior número de indivíduos. Isso é arbóreo arbustivo.
Geralmente em trepadeiras, você também tem o acréscimo de famílias como Bignoniaceae, Sapindaceae, tá? Que são, embora essas famílias, essas duas famílias, também sejam representadas por arbóreo arbustivo, elas têm muitas espécies de trepadeiras e isso eleva a presença dessas famílias nessas análises. Então, isso são coisas que ali na planilha Excel já permite a gente fazer, tá? Bom, o segundo passo, né, o que eu faço agora com as informações, principalmente com CAP e altura, né? Você dispôs toda a sua planilha na planilha eletrônica do Excel. Lá no início eu falei para vocês que não existe trabalho sem estatística, tá? Todo trabalho ele precisa de alguma maneira passar por testes, por pacotes estatísticos. Isso pode ser feito no próprio Excel. Então, esses cálculos fitossociológicos, eles podem ser feitos a partir da própria planilha eletrônica do Excel, que você já fez. Ou nós temos um outro software que é chamado Fitopac. Tá? O Fitopac ele foi feito especificamente para essas análises ecológicas e botânicas. Tá? Porque ele faz um pouco do que o Excel faz, com outras coisas muito mais além. Tá? Análises que vocês veem aí nos trabalhos, análises de variância, curvas de acumulação de espécie, curvas de rarefação, todas essas coisas, Q quadrado, tem coisas que o Excel em si ele faz, mas tem coisas que só mesmo programas voltados para ecologia, botânica é que fazem. É uma escolha própria de cada um. Tá? Você vê o que é melhor para você. Então, se você faz escolher optar no Excel, você mesmo pode inserir as fórmulas e o Excel vai calculando. Se você resolve fazer no Fitopac, você vai salvar a planilha Excel num determinado formato, né? Você vai lá no salvar como e aí ele vai te mostrar os formatos. O Fitopac aceita alguns formatos do Excel, então você importa a planilha do Excel para dentro, né, do Fitopac e ele vai fazer lá os cálculos conforme você precisa. Mas que cálculos são esses? Esses cálculos que eu falei para vocês, eles são chamados nos artigos e nos capítulos de livro como parâmetros. Os parâmetros fitossociológicos. Esses parâmetros é que dizem para nós, com base numérica, o comportamento da floresta em relação às espécies que compõem essa floresta. Tá? Quais são os parâmetros básicos? Frequência, densidade e dominância. E a soma desses três parâmetros me gera aquilo que a gente chama de valor de importância. Tá? Existe a conta matemática por trás desses parâmetros, mas nesse momento o que é importante vocês saberem é a ideia, o que cada parâmetro desse está levando em consideração. Quando eu estou falando de frequência, eu estou estabelecendo uma relação entre as espécies e as parcelas. Tá? Então, eu quero saber quantas vezes aquela espécie ocorreu naquela parcela, tá? Ou no quantitativo de parcelas. Tá? Quando eu estou falando de densidade, eu já estou fazendo uma relação
dos indivíduos na área que eu estou amostrando. Então, quantos indivíduos de cada espécie ocorrem naquela determinada área, tá? Então, é preciso estabelecer essas diferenças, tá? Quantos indivíduos de cada espécie ocorrem na área amostrada, ok? Quando eu estou falando de dominância, eu estou estabelecendo uma relação entre a área basal de cada espécie com a área o tamanho total da área que eu estou amostrando. Então, todos os indivíduos de uma determinada espécie, eles têm essa projeção de tronco na área, que é o que a gente chama de área basal, né? Essa área formada por cada indivíduo de cada espécie. Isso a gente chama de área basal. Então, eu estou na dominância, estabelecendo essa relação de área basal de todos os indivíduos de uma determinada espécie em relação à área total que eu estou amostrando, tá? E, por fim, o valor de importância é a soma desses parâmetros de frequência, densidade e dominância. Então, cada um desses parâmetros ele é calculado em cima daquelas informações básicas que nós coletamos no campo, passamos para a planilha de papel, depois da planilha de papel para a planilha eletrônica. Então, se houver qualquer tipo de erro, todos esses parâmetros eles vão sofrer influência desse erro. Por isso que é preciso no campo você não pode se dispersar muito, ficar de muita brincadeira ou com muita conversa. Existem momentos para diversão, onde você dá uma parada, se alimenta, descansa, brinca. Mas no momento que você está realmente fazendo a amostragem, precisa estar todo mundo compenetrado para que a informação que está sendo passada para quem está fazendo a anotação seja corretamente anotada. Quem vai fazer essa transferência da planilha de papel para a eletrônica também faça isso com atenção, não se disperse. Às vezes a pessoa transforma um 10 em 100, ou a pessoa que fez a anotação no campo não fez com uma letra muito boa, então isso prejudica também, porque tudo isso tem influência nesses parâmetros e são eles que descrevem a vegetação da área que você está estudando, tá? Então, ao fim de toda essa explicação, desse exemplo prático, desse método que o nosso laboratório tem empregado, o que eu quero que vocês percebam? Uma vez que você, no seu desenho amostral, você escolheu bem a sua área amostral, você vai ter, com base em todos esses parâmetros, em base em todo esse trabalho, a noção do todo da floresta, tá? É por isso que o desenho amostral ele é tão importante. Você vai dizer que uma determinada floresta ela é de um determinado jeito com base naquela amostra, com base nos métodos que você empregou. Então, isso é muito importante, porque no futuro você vai utilizar esses dados para compor a sua monografia, a tese, a dissertação. Você vai publicar esse artigo numa determinada revista científica. Então, você está dispondo para todo mundo, ali nesses dados, que determinado local tem aquele tipo, aquela cara, aquele jeito, aquela fitofisionomia, com base nisso que você está fazendo. Então, é uma responsabilidade muito grande o desenho amostral, tá? Com base nessa informação publicada,
né, nessa informação que está nos trabalhos, a gente define políticas públicas de conservação, pode fazer a recuperação de áreas degradadas, tá? Faz a indicação de sementes e mudas que podem vir a recuperar essas áreas que estão degradadas, que foram extremamente utilizadas pela ação humana. Você identifica espécies ameaçadas, tá? Então a professora Ana Angélica deve ter mostrado para vocês que existem publicações, tanto na forma de leis federais, leis estaduais, leis municipais. Existe todo o trabalho do CNC Flora, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ali estão dispostas, nessas portarias, nessas publicações, quais as espécies que são ameaçadas. Consultando essas bibliografias, a gente pode ver que nos nossos trabalhos tem muitas espécies ameaçadas de extinção, espécies raras, espécies endêmicas, tá? E como eu falei com vocês, muitas empresas são contratadas para fazer os relatórios de impacto e licenciamento ambiental e até para consultoria. Nesses trabalhos, a empresa ela diz quais são essas espécies mais frequentes, quais espécies ocorrem mais, né? Quais espécies estão ameaçadas de extinção presentes na área, se são essas espécies exóticas, se são só espécies nativas. Então, tudo isso é dito nesses trabalhos de impacto e licenciamento ambiental. Tá? Esses trabalhos também são feitos por órgãos públicos, né? Como os órgãos públicos estaduais. Aqui no caso do Rio de Janeiro é o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente. Os parques que são federais, esses tipos de trabalho também são feitos pelo ICMBio, IBAMA. Então, enfim, é um enorme conjunto de órgãos e de empresas que utilizam-se dessas análises fitossociológicas para poder fazer essas indicações, tá? Então, foi o que eu falei com vocês. Existem vários métodos e formas de fazer esse tipo de trabalho. Nosso laboratório se utiliza dessa metodologia, né, descrita por professor Gentry. Mas existem várias outras maneiras, existem vários outros trabalhos para outras formas de crescimento. Então, tudo isso tem a ver com o seu desenho amostral e com a sua pergunta. Delimitando bem a pergunta, você faz o desenho amostral, escolhe o método e faz a técnica, tá? Então, isso foi um pouco do que eu quis mostrar para vocês com o que eu expus aqui nesses slides, tá? Então, para eu poder aprofundar os meus estudos, existem 2 livros que são referências no Brasil, que foram intitulados Fitossociologia no Brasil, Métodos e Estudos de Caso, volume 1 e 2. Então, os pesquisadores do nosso país, dos vários estados e dos vários biomas do nosso Brasil se debruçaram, fizeram capítulos de livro com explicações sobre tudo isso aí que eu falei para vocês e também trazendo casos específicos em que eles colocam em prática tudo isso. Então, tem teoria e prática aplicada à fitossociologia, tá? Aqui, direcionando para a parte de coleta, secagem, herborização e inclusão
inclusão dos materiais aos herbários, tem esse livro, Manual de Procedimentos para Herbários. Um pouco também aqui no Manual Metodológico para Estudos Botânicos na Mata Atlântica. Tá? Esse segundo livro, ele também traz alguns desses conceitos fitossociológicos, tá? São publicações importantes. Aqui também é a indicação de um artigo feito pelo professor Wellington Freitas e Luiz Mauro Magalhães, da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro. Eles também fazem aqui algumas explicações importantes focado no extrato arbóreo. Então, tem várias bibliografias que podem nos ajudar a aprofundar mais esse conhecimento, tá? Eu me coloco à disposição, se vocês tiverem dúvidas, pode tirar essas dúvidas com a professora Ana ou comigo também. Estou à disposição de vocês. Eu desejo que esse trabalho nessa disciplina ajude vocês. Não leve isso só como um trabalho para o fim da disciplina. Essa disciplina me ajudou muito em tudo que eu fiz depois, monografia, a minha dissertação de mestrado, a entender os muitos trabalhos que eu busquei para ler. Então, não leve isso só como um trabalho de fim de curso. Aproveitem bastante, porque isso no futuro vai ajudar muito vocês. Tá bom? Eu me coloco à disposição para possíveis dúvidas, tá? Obrigado.